Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 15, verso 1. O extermínio de Dhenuka, o demônio asno. Sri Shuka Uvacha Tatascha Pau Gandhavaya Shritau Vraje Babhuvatus Taupashupala Samatau Gascharayantau Sakibhi Samampadhair Vrindavanam Punyamativa Chakratu. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse, Tata, então, Cha e Paugandavaya, a idade Pauganda, dos 6 aos 10 anos, Shrital, alcançando, Vraje, em Vrindavana, Babhuvatu, eles, Rama e Krishna, tornaram-se, Tatao, eles dois, Pashupala, como vaqueiros, Samatao, nomeados, Gaha, das vacas, Charayantal, encarregados, Sakibhir Samam, junto com seus amigos, Padairi, com as marcas de seus pés, Brindavanam, Shri Brindavanam, Punyam, auspiciosa, ativa, extremamente, Chakratu, fizeram. A tradução é a seguinte. Shukadeva Goswami disse, quando o Senhor Rama e o Senhor Krishna chegaram à idade Pauganda, 6 a 10 anos, enquanto moravam em Brindavana, os vaqueiros permitiram que eles assumissem a tarefa de pastorear as vacas. Ocupados assim, na companhia de seus amigos, os dois meninos tornaram a terra de Vrindavana muito auspiciosa, em virtude de imprimirem sobre ela as marcas de seus pés de lótus. Significado. O Senhor Krishna queria animar seus amigos vaqueirinhos, que tinham sido engolidos por Aghasura e depois roubados pelo Senhor Brahma. Por isso, o Senhor decidiu levá-los à floresta de palmeiras chamada Talavan, onde havia muitas frutas maduras deliciosas. Visto que o corpo espiritual do Senhor Krishna aparentemente crescera um pouco em idade e força, os homens mais velhos de Vrindavana, liderados por Nanda Maharaj, decidiram promover Krishna da função de apenas arrebanhar bezerros para a posição de vaqueirinho de tempo integral. Agora, ele cuidaria das vacas, touros e bois adultos. Devido à sua grande afeição, Nanda Maharaj antes considerara Krishna muito pequeno e imaturo para tomar conta de vacas e touros crescidos. Declara-se na seção Kartika Mahatmya do Padma Purana, Shuklastami Kartiketu Smrita Gopastami Budair Tadina Vasudevo Bhud Gopapurvam Tuvat Sapa. O 8º dia lunar da quinzena da lua cheia do mês de Kartika é conhecido pelas autoridades como Gopashtami. A partir daquele dia, o Senhor Vasudeva atuou como vaqueiro, ao passo que antes ele pastoreava os bezerros. A palavra Padairi indica que o Senhor Krishna, com seus pés de lótus, abençoava a terra caminhando em sua superfície. O Senhor não usava na floresta nenhum tipo de calçado, senão que andava descalço, criando grande ansiedade para as mocinhas de Vrindavana, que temiam que seus delicados pés de lótus se ferissem. Isso mesmo. Acabou aqui o significado. Dá vontade de ficar lendo, né? Então, esse é o primeiro verso de mais um capítulo. O capítulo que vamos entrar agora é o extermínio de Dhenuka, o demônio asno. É famoso esse passatempo porque já foi apresentado no livro Krishna, de Prabhupada, e a gente lembra que havia uma floresta cheia de palmeiras. Palmeiras em sânscrito é tala, inclusive em Hatha Yoga tem uma postura, uma asana que é chamada de talasana.
tala da palmeira, onde se levanta os braços, faz esse movimento, o movimento das palmas das palmeiras. Então, Talasana. E aqui, então, Talavana, Vana é floresta, então Talavana, então a floresta de palmeiras. Então tinha essa floresta de palmeiras cheia de frutas, o aroma das frutas era levado pelo vento, como às vezes quando essas plantas daqui estão floridas e a gente passa, a gente sente o aroma das flores. E uma vez, Krishna Kshetra Maharaj estava dando uma palestra aqui nessa sala, na cadeira onde eu estou, e ele comentou sobre o aroma do templo que vinha dessas plantas que estão aí, que é um tipo de jasmim, é muita quantidade, são algumas unidades dessa mesma planta, então o aroma fica muito ativo de madrugada. E ele comentou sobre esse cheiro. Então, da mesma forma, os aromas pegam a corrente de ar e se espalham por muitos lugares, enquanto não dissipa, né? As partículas que levam o aroma, enquanto elas não se dissipam completamente, o ar fica perfumado. Então, os meninos sentiam o cheiro das frutas que vinham de Talavana, mas eles tinham só 6 anos. Estavam começando a se afastar da família com responsabilidade. Agora eles saíram da idade Kaumara, que vai até 5 anos, a idade em que o Theo está, né? É chamado de Kaumara. Kaumara é criança. Então, Pauganda, agora eles aceitam responsabilidade. Nessa fase, Krishna recebe um nome também, que é a Vatsapala. Aqui tem uma palavra, Vatsapala. E Krishna recebe o nome de Vatsapala. Vatsa significa bezerros. Então ele tomava conta dos bezerros, era chamado de Vatsapala. Agora ele passa a se chamar de Gopala, e toma conta dos Go, vacas e bois. Então, na fase menorzinha, ele é chamado de Vatsapala, porque o que ele fazia? Ele soltava os bezerros e recolhia os bezerros. Foi assim que os bezerros uma vez se afastaram, e quando eles foram procurar, haviam sido roubados pelo Senhor Brahma. E então Krishna se expandiu e criou toda a história que a gente já conheceu um pouco antes. Então agora chegou na experiência de sair mais de perto da Goshala, da casa onde eles moravam, para se afastar para a área de Talavan, a floresta de Talavan. Então, é o que vai acontecer aqui nesse capítulo. Quem está falando o capítulo é Shukadeva Goswami. Ele fala para Parikshit Maharaj, que está rodeado por grandes sábios. Parikshit Maharaj está ameaçado de morrer dentro de 7 dias. Então ele se retira, abandona tudo, inclusive as vestes de imperador, e vai para a beira do rio sagrado, onde ele encontra com grandes sábios. Shukadeva Goswami aparece lá também, e todos identificam Shukadeva Goswami por seus traços fisionômicos, sua postura corporal, identificam como um grande sábio, entendem que o problema do imperador é gravíssimo, porque ele era muito novo, ele não devia morrer tão jovem assim, e o filho dele, Janamejaya, era jovem ainda para dar continuidade ao reino. Ele estava em plena maturidade, Shukadeva Goswami, não precisava morrer. Então os sábios, a primeira coisa que pensaram foi fazer um elo em torno deles, para evitar que Takshaka, a cobra com asas, pudesse chegar até ele. Então eles fizeram esse halo para proteger, mas Shukadeva Goswami aparece. Quando Shukadeva Goswami aparece, eles identificam: aqui tem alguém que pode satisfazer os interesses de Parikshit Maharaj. E aí oferecem um lugar
exaltado para ele, um lugar preferencial para ele. Ele se senta, Shukadeva Goswami, e Parikshit Maharaj, com toda a humildade, faz perguntas. E ele responde. E aqui nós estamos dentro desse diálogo, já no 10º canto do Srimad Bhagavatam, no capítulo 15. Então Shukadeva Goswami está explicando para Parikshit Maharaj que quando Krishna e Balarama chegaram à idade Pauganda, que saíram da idade da primeira infância até 5 anos, Kaumara, e ainda moravam em Vrindavana, porque depois dos 12, eles vão embora para Mathura em busca de Kamsa para matar e em busca de seus pais Vasudeva e Devaki. Então, enquanto eles moravam em Vrindavana, os vaqueiros, que era Nanda Maharaj, com todos os outros Nandas que são irmãos dele, todos eles se chamam Nanda, Abhinanda, Sunanda e vários outros Nandas, são 5 irmãos. Então esses irmãos, que eram os vaqueiros e que tinham essa comunidade ali, da qual Nanda Maharaj é o rei, então esses vaqueiros deram para eles mais responsabilidades. Imagine, né? O nome disso na nossa sociedade de hoje é trabalho infantil, né? Trabalho infantil. Mas aqui é um trabalho associado à posição mais digna, a posição de proteção às vacas. Então eles eram Vaishyas, eles viviam numa comunidade Vaishya. E de acordo com o Dharma do Varna de Vaishya, é Krishi Goraksha Vanijan, não é? Krishi Goraksha Vanijan. Krishi é agricultura e Goraksha é proteção às vacas. Vanijan é comércio. Então, Nanda Maharaj e os adultos se encarregavam do comércio. Outra galera se encarregava da produção agrícola. Mas essa galerinha que estamos falando se ocupa em Goraksha, proteção às vacas. Então, era um trabalho infantil, que hoje tem legislação que proíbe e é mal visto, mas aqui é uma vida natural em comunidade. E eles, então, os meninos ajudavam aos pais. Então, Krishna e Balarama, junto com os outros que também estavam na mesma faixa etária, começam a cuidar dos bois, touros e vacas, aqueles que já são adultos também. Então eles começam a cuidar desses animais maiores, passam a se chamar de Gopala, especialmente Krishna, passa a ser reconhecido como Gopala, e assim eles vão brincar na terra de Vrindavana. E o texto de Shukadeva Goswami declara que o que é que faz Vrindavana sagrada. É muito importante identificar a sacralidade de Vrindavana. A sacralidade de Vrindavana é a relação que ela tem com Krishna. E Krishna não é diferente da sua morada. Como Krishna mora em Vrindavana, Vrindavana não é diferente de Krishna. Sob o aspecto absoluto, tudo que se refere a Krishna, seus nomes, sua fama, sua parafernália, sua terra, são todos absolutos, são todos iguais a ele em qualidade. Então Vrindavana é igual a Krishna em qualidade, ainda é igual a Krishna em qualidade. Então, assim, mas quem faz Vrindavana sagrada é Krishna. E a impressão dos pés de lótus de Krishna sobre a terrinha de Vrindavana torna Vrindavana sagrada. Isso é o que o texto aqui está dizendo, né? Olhem só. Os 2 meninos tornaram a terra de Vrindavana muito auspiciosa, em virtude de imprimirem sobre ela as marcas de seus pés de lótus. É poético, é bonito demais, mas tem uma filosofia que declara a personalidade de Deus como a verdade absoluta e sobre a sua qualidade absoluta, que é bem diferente de todas as verdades relativas que nós conhecemos. O exemplo que Prabhupada dá para explicar a verdade relativa e verdade absoluta é da água, né? Ele diz que se você está com sede,
e diz água, 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 você não vai ficar satisfeito. Por quê? Porque a substância água é diferente do nome água. Mas Krishna, não. Os nomes de Krishna são iguais a Krishna, porque a natureza da verdade absoluta é que é absoluta. Tudo que se refere a ele é absoluto. Então, quando dizemos Krishna, Krishna está em nossa língua. Krishna está presente. Ele recebe o nosso apelo, a nossa chamada. Então, essa característica absoluta da verdade é então aqui apresentada de maneira poética, como Shukadeva Goswami fala para Parikshit Maharaj na poesia do Bhagavata, mas precisa ser identificada. O leitor precisa identificar isso, porque essa é a característica literária dos Puranas. O gênero literário Purana traz para o leitor a responsabilidade de buscar o fio filosófico. Da mesma forma, o Mahabharata, que é Itihasa, que também são histórias. Algumas são histórias relacionadas com dinastias e lugares, e outras são histórias em torno da defesa de uma tese. A defesa da tese do Bhagavata Purana é Bhagavan. Então eles precisam, o objeto de pesquisa, de revelação da tese Bhagavata Purana é Bhagavan. Eles precisam falar de Bhagavan. E quem é Bhagavan? Bhagavan é aquele que possui atributos. Bhaga, atributos. Ivan, que possui. Então, o Bhagavatam fala disso. O Mahabharata conta a história da grande Índia. É diferente, mas também o leitor do Mahabharata, se ele não se absorve em buscar o fio da meada, o fluxo filosófico, ele se perde nas histórias. E ele se emociona, chora com as aparentes injustiças, os sofrimentos de pessoas santas, de pessoas puras, sofrimento de mulheres como Kunti, por exemplo. Imagine ver o sofrimento de Kunti, o sofrimento de Draupadi. Imagine o sofrimento de Draupadi, as injustiças que os Pandavas passaram. Mas tudo isso tem um fluxo filosófico. Esse fluxo filosófico do Mahabharata, como gênero literário Itihasa, aparece perfeitamente expresso na Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita é o livro que apresenta esse fluxo filosófico perfeito que descreve o Siddhanta Vaishnava, que vai de karma, passa por bhakti e conclui fundamentando com jnana. Jnana é a fundamentação filosófica dessa tese apresentada no Bhagavad Gita. Então, a fundamentação vem depois. Vishwanatha Chakravarti explica a inversão da ordem em termos de escada do yoga. Em termos de escada do yoga, o Bhakti seria o top, né? Seria o top. Mas, em termos de apresentação no Bhagavad Gita, Bhakti vem no meio. E Vishwanatha Chakravarti explica como duas capas protegendo o miolo, ou duas capas protegendo o miolo. O miolo é a parte mais importante, por exemplo, no livro. No livro, a capa da frente e a capa de trás, portada, né? Portada em espanhol, as duas capas protegem o miolo do livro, que é onde tem o conteúdo do livro. Então, assim, Vishwanatha Chakravarti explica que Bhakti está localizada dentro da Bhagavad Gita nos capítulos de 7 a 12, que são os capítulos centrais da Sattva Bhakti, a divisão sextupla dos 18 capítulos, que trata de Bhakti no meio, porque Karma e Jnana protegem Bhakti. Karma é a primeira experiência que a alma espiritual no corpo humano tem para compreender que existe regra no mundo, para compreender que existem autoridades no mundo. Antes de karma, ele está envolvido unicamente nas atividades vikarma. As atividades vikarma são as atividades que proporcionam a falsa ideia de que o ser humano é livre, é uma
filosofia antropocêntrica, em que põe o ser humano no centro, e hedonista, onde o ser humano tem que desfrutar de todos os seus sentidos. Então ele vai desfrutar dos sentidos de tal forma que ele pensa que não tem nenhum controlador neste mundo. E que, como não tem nenhum controlador e ele é o desfrutador, qualquer coisa que ele possa fazer para seu próprio prazer, para sua própria felicidade, é válida. Isso é vikarma. Mas quando, depois de nascer e morrer inúmeras vezes, de refletir, de sofrer, de sentir um prazer efêmero, vivendo como um vikarmi, o indivíduo pensa, mas tem autoridade nesse mundo? Existem literaturas que falam dessas autoridades. O Manu Samhita, por exemplo, é uma literatura que fala a respeito de karma. Então ele começa a se dedicar a isso e ele identifica em primeira mão o quê? As forças mais naturais. A chuva, o sol, a lua, as estrelas, a terra, a água, e ele começa a identificar por trás de tudo isso um controlador. E ele começa a negociar com esses controladores. Um controlador para cada coisa. Ele começa a negociar as minhas atividades sendo feitas para a satisfação desse controlador, eu vou ter chuva. Por exemplo, o agricultor pensa isso. Então, o que ele faz? Ele faz o sacrifício para Indra. E Indra, como semideus da chuva, manda a chuva. Ele é o manda-chuva. Manda a chuva. E a chuva vem, cai na terra, irriga a terra, as sementes plantadas germinam, a planta cresce e dá o produto que o agricultor deseja para consumir, para sustentar sua família e para negociar com as outras famílias ao redor que não produzem aquele tipo de alimento. Então, assim a vida se faz em termos de karma. Essa filosofia, dentro da filosofia védica, dentro da literatura védica também, é identificada como karma. É uma parte da filosofia védica e da literatura védica chamada Karma Kanda. Então a literatura védica é dividida também em 3 partes: Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda. Então Karma Kanda, de onde está a literatura Manu Samhita, descreve o que fazer e o que não fazer, coisa que o vikarmi não liga. Mas a pessoa, no desenvolvimento da sua filosofia, no desenvolvimento do seu autoconhecimento e da percepção de mundo, da visão de mundo, ele começa a reconhecer autoridades. Então isso é karma, Karma Kanda, e é uma parte da filosofia e é uma parte da literatura védica que orienta o ser humano. É aí que nessa prática ele tem a chance de evoluir e ele começa a pensar em liberação. Por que eu tenho que ficar só negociando para viver, nascer melhor, ter melhor nascimento, melhor progênie, melhor vida familiar? Por que eu tenho melhor sustentabilidade? Por que eu tenho que viver negociando apenas isso? Não existe nada além disso, é só nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer e melhorar a qualidade de vida? Pensa o karmi. Então ele desperta para a liberação, para a salvação. Então ele começa a se dedicar à parte da literatura védica que apresenta a liberação, mukti, na forma de jnana, filosofia, conhecimento condensado e às vezes explicado. Tem muitos níveis de explicação. O Bhagavata tem a seção Jnana Kanda, literatura Jnana, tem muitas divisões. Então ele entra nessa viagem e começa a estudar e a pensar. O que importa é a liberação. Antes ele pensava que o que importava era o gozo dos sentidos. Depois o que importava era a qualidade de vida. Agora ele pensa, o que importa é a liberação. Estamos falando do nosso percurso, tá? Nosso percurso dentro de nascer e morrer, dentro dessa Brahmanda, toda essa manifestação cósmica. Então ele começa a pensar liberação e ele se aplica para a liberação. Então ele começa a reprimir as atividades
porque as atividades produzem reação, ele já aprendeu isso. Então, ele reprime as atividades, faz meditações e quer a todo custo encontrar a liberação. Geralmente essa liberação é a liberação impessoal. E ele evolui na sua jornada de empreender uma séria busca filosófica sobre a verdade absoluta. Ele termina por entrar na seara da devoção, a seara de identificar que entre todos os semideuses existe um que é superior, que entre todos os processos de liberação existe um que é eterno, que não volta a produzir nascimento dentro deste mundo, nem dos planetas, de nenhum outro planeta intermediário. E ele começa a aspirar essa devoção, que é Bhakti. E ele, então, na escada da yoga, atinge a plataforma de Bhakti. Este é o processo natural do pesquisador sério a respeito da verdade absoluta. Porém, os Bhaktas puros, os Uttama Bhaktas, eles vêm a este mundo para resgatar as pessoas em qualquer posição que elas se encontrem. Seja um Vikarmi, seja um Karmi, seja um Jnani, até seja um Bhakta novo, um inexperiente. Ele vem a este mundo para resgatar essa pessoa de qualquer que seja a posição que ela se encontre. Se ele for um Vikarmi, então o Uttama Adhikari, Uttama Bhakti, o devoto puro de Krishna, vai dar uma samosa e dizer: você não gosta de desfrutar? Pois então desfrute dessa samosa. E aí a pessoa desfruta e fica encantada com a samosa. Eu comi uma comida, meu Deus do céu. Eu tomei um arroz doce naquele templo Hare Krishna, meu Deus do céu. Um arroz com coco, eu comi um arroz salgado com coco que até hoje eu guardo na minha memória gustativa. As pessoas falam as coisas mais assim, impressionantes que atingem. Se ele é um Karmi e também ele recebe instruções adequadas, se ele é um Jnani, ele também recebe instruções adequadas. Estude profundamente, observe sobre tudo isso. E se ele é um Bhakta, ele também é acompanhado no seu desenvolvimento. O mestre espiritual é muito esperto em conquistar as almas caídas que estão completamente encantadas pela ilusão material Maya. Essa é a ideia. Então aqui nós estamos vendo Vrindavana recebendo a impressão das pegadas dos pés de Balarama e de Krishna, transformando Vrindavana num lugar auspicioso. Krishna e Balarama caminhando sozinho por bosques e algumas áreas da floresta, por pastos com os bois e as vacas, e as meninas, as gopis, jovens ou mais velhas, todas vão ficar pensando: por que essas crianças não usam um calçado? Por que vão descalço? E olha o pé de Krishna, é bem delicado. Parece uma pétala da flor de lótus. Como é que vai suportar o calor da areia daqui, do Ramanreti, daqui das florestas, dos bosques de Vrindavana? E as meninas discutem sobre isso, fazem uma secretaria feminista lá, né? uma secretaria feminista, um grupo ativista das mulheres, e dizem: não, nós temos que defender o interesse de Krishna. Por que nós não vamos... Esses homens vaqueiros mandaram os meninos para a floresta, mas não deram calçado para ele. Falta proteção para os pés de Krishna, e elas ficam preocupadíssimas com isso. Mas é a opção de Krishna. Krishna quer andar assim, porque ele quer imprimir a sua pegada na terrinha de Vrindavana. E ele quer que Vrindavana se torne auspiciosa para a eternidade. E assim Krishna e Balarama tornam Vrindavana auspiciosa. E quando nós vamos a Vrindavana, nós entramos neste clima de auspiciosidade, e a nossa mente, os nossos sentidos, a nossa inteligência, a nossa alma se vivificam com a experiência transcendental de Vrindavana. Vrindavana é uma experiência transcendental. Esse é o tema que está aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentário. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.